Alô, alô, tudo bem? Como é que vai você? Eu estou com saudade. Por isso nós vamos fazer um programa diferente, bem alegre, bem comunicativo. E você já viu falar naquela história de eleição sem Bocalhon? Tem graça nenhuma, né? Ele vai estar em mais uma e está aqui comigo para a gente conversar esse papo ao vivo. Tudo bom, Boca? Olá, Roberto. Pensou uma eleição sem você? Não teria graça nenhuma, né? Será, Roberto? Não sei. Eu acho que a gente, nesses últimos anos, né, temos participado praticamente de todas as eleições, com exceção de 2016, né, que me deram um corte e eu acabei não indo lá. Eu também estava com problema da saúde da minha esposa, né? Vamos ser honestos. Infelizmente, fiquei em 2016, mas estamos de volta. Agora, e nessa 2018... eleição tem uma novidade, você não sai candidato a cargo majoritário, né? Exatamente. Nesse momento, nós, em função da doença da minha esposa, na minha ausência no estado também, um pouco com ela lá e um pouco aqui, e isso me tira de uma eleição majoritária. Porque uma eleição majoritária, eu teria que estar aqui 100% do tempo, não é isso? Dedicação 100%. Então, uma proporcional é mais fácil, porque eu já, graças a Deus, já tenho um conhecimento no estado todo, muitos amigos no estado todo. Preciso de muito menos votos, né? Porque para governador, para senado, teria que ter 180, 200 mil votos. Para deputado federal, o nosso projeto é alguma coisa próxima de 40 mil votos. Eu acho que é muito mais fácil. Agora eu fico pensando assim, você foi muito gentil de fazer uma colocação simples, porque que não está candidato a majoritário. Na verdade é que você priorizou também a sua esposa, Dona Beth. Você não consegue viver fora do lado dela, né? Roberto, olha, a gente que é cristão, verdade, né? Nós que somos cristãos, nós que acreditamos na família, e a família é um homem, uma mulher, os filhos, né? Então, eu, quando casei com ela, né, antes de casar, eu era meio danado, eu era namorador e tal, né? 10 horas da noite deixava ela em casa, saía pra fora e tal, e ela ficava, benzinho, fica comigo. Não, calma aí, depois que eu casar, você vai ter um marido Quer dizer fiel. Que o velhinho já foi danadinho. Quando era solteiro, eu gostei de viver a vida de solteiro. Né? Eu dizia para ela, olha, quando eu casar, você pode ter certeza que eu serei um amigo teu e um marido fiel. E graças a Deus, nesses 40 anos praticamente de casamento que nós temos, eu procurei ser o marido o mais fiel possível, respeitando sempre a ela, respeitando a minha família, porque eu acho que é esse o caminho. Tá. Alexandre, tem uma mulherzinha falando aqui no meu ouvido em inglês o tempo todo, eu não sei o que é. Mas é comunicação. Bocalhon, vamos falar agora do Bocalhon no processo eleitoral. Você brigou de novo? Briguei? Não sei. Briguei? Como? Você não está junto lá da turma do que é contra o PT, você está num outro grupo, está com o Coronel Ulisses. Não, mas eu acho que mais contra o PT do que eu nesse estado. Desculpe, mas eu queria ver alguém que fosse mais contra, porque veja só, eu nunca fui chamado de oposição confiável, nunca. Eu sempre disse, se eu ganhar o governo, eu levanto o tapete. Agora, e eu não vejo isso do outro grupo de que se diz de oposição verdadeira. Eu quero que tu olhe para essa câmera aqui e me diga, tu acredita mesmo que o Ulisses é oposição, não é uma candidatura arrumada? Rapaz, pelo amor de Deus, se fosse, eu já teria deixado ele há muito tempo. Eu estou nessa de defender a candidatura do Ulisses exatamente por isso, porque eu acredito nele. Eu sei que ele é um cidadão de bem, é um cidadão de família, é um cidadão de palavra, e ele jamais, se ele fizesse um negócio desse, ele me trairia, porque eu jamais apostaria em alguém que fosse fazer jogo do PT. É bom que fique bastante claro isso. O Ulisses não fará isso, não faz isso, não faz e não fará isso, porque nós tivemos muitas conversas, eu sei a postura dele. O Ulisses foi o único candidato desses 4 que estão aí que chamou os demais e disse o seguinte, olha, fez um convite inclusive na TV, eu quero chamar todo mundo aqui, o seguinte, eu tenho um desafio a todos nós, quem ganhar a eleição, chega lá e levantar esse tapete da corrupção, da maldade que fizeram com o Acre. E ele, com certeza, fará. Tem muitas suspeitas, mas não tem assim algo concreto. Você acha que se for atrás, acha? Da administração? Da gestão? Se levantar o tapete? Meu amigo, tem sapo, tem lagarto, tem de tudo ali embaixo. Eu não tenho dúvida disso, não. O Roberto, o nosso estado está atrasado há mais de 20 anos. Rondônia se desenvolveu. Nós, há 30 anos atrás, você sabe, vendíamos produtos da Sila, vendíamos arroz, feijão, milho para Rondônia. Hoje a gente compra tudo de lá. Hoje nós geramos emprego lá fora. O emprego não é gerado aqui. O projeto da Floresta Nem foi um desastre. E depois outra quantidade de denúncias que tem aí, desse superfaturamento em tudo. Sabe por que eu deixei o governo lá em 2000?
Sabe por que eu deixei o governo? Por Você causa já dessa foi da Frente história. Popular, né? Já fui lá, eu ajudei o Jorge Viana a ganhar a eleição a pedido do Fernando Henrique, não só eu, um grupo de pessoas do PSDB. Ajudamos o Jorge Viana a ganhar aquela eleição a pedido do Fernando Henrique. E, no entanto, a primeira licitação que veio para mim homologar, que era a compra de uma Kombi, custava na tabela R$18.100 e eles queriam que eu pagasse R$28.000. Falei, não homologo. Liguei para o governador, falei, governador, eu não homologo isso aqui. Ah, mas você tem que homologar. Homologo o senhor. O senhor é governador? Era o Jorge. Você tá era o Jorge na época, entendeu? Do mesmo jeito vieram outras licitações e eu não homologuei nenhuma. Por isso que eu não respondo nenhum processo. Nem como prefeito, Ele não como pediu secretário para de você Estado. assinar um documento que você viu que era ilegal? Mas claro que naquele momento você tem que homologar. Não é que ele pediu porque você tem que assinar, ele pediu para mim homologar, que eu devia colocar minha assinatura, ao que eu dizia para ele. Não só nessa, em outras também. Homologa o senhor é governador? Eu não homologo. Isso aqui está superfaturado. Cancelei todas aquelas licitações que eu considerei fraudulentas e abri novas licitações. A Kombi, nós compramos abaixo da tabela vinda de Vilhena, no estado de Rondônia. Então, assim foi uma obra lá da estação de produção de Pitos de um dia, que tinha que colocar uma máquina lá numa reforma. Né? Na época, o valor era mais de R$80.000 que mandaram para mim homologar. Eu falei, não homologo. Né? E, de novo, ele disse, mas você tem que homologar? Eu falei, não vou homologar, homologa o senhor. Aí eu cancelei a licitação e fiz por menos de R$18.000. Foi por isso que eu deixei o governo naquele momento. Entendeu? Porque eu era secretário de Estado. Aí muitos diziam, Bocalão, como é que você vai deixar de ser secretário de Estado para ser prefeitinho de Acrelândia? Eu dizia, lá eu mando no meu nariz. Lá não tem que homologar a licitação fraudulenta. Aí, Bocalão, você de novo veio e o Rocha e você se desentenderam e você brigou. Acabou você se juntando com o Alan. Aí no meio do caminho o Alan tomou outro rumo e você chorou. Aí você saiu. Hoje está no PSL sozinho com Ulisses. Por que você não foi logo para o partido do Bolsonaro? Eu estou no partido Bolsonaro. E tem mais uma, não é que eu tenha brigado. Eu sempre disse, eu sou homem de palavra. Quando o Alan, nós já tínhamos apartado o Democratas do Gladys Cameli, do grupo de lá, do Gladys, já em abril do ano passado. Quando o Alan veio para o Democratas, ele veio num acordo em Brasília. Ele estava só naquele momento. Ele estava só, eles fez um acordo em Brasília com o Gladys, segundo ele, o Gladys tinha convidado ele para ser o vice dele. Você emprestou o ombro para ele chorar, e depois ele chorou e ele abandonou? Não é que ele tenha abandonado. Deixa eu só explicar bem rapidinho para a população poder entender, senão fica aquela coisa meio suspeita. Isso. O que aconteceu? Imediatamente que ele negociou em Brasília com o Gladys, inclusive, e veio para o Democratas. Com o povo, pronto, que está ali olhando agora. Isso. Veio para o Democratas. Quando ele veio para o Democratas, já veio com esse acordo de que ele seria o vice do Gladys. Aí quando ele chegou, o que eu falei? Bom, se o acordo foi feito por Brasília, eu respeito, porque é a nível nacional, né, e tem os interesses nacionais. Eu respeito, então o Alan será o nosso candidato a vice-governador na chapa do Gladys. Ok, ficou tudo acordado desse jeito. Aí passa-se o tempo, lembra quando fizemos uma festa bonita para receber o Alan? Naquela festa era para o Gladys Cameli ter anunciado que o Alan era o vice dele. Mas aí tinha o PSDB pelo meio. E o PSDB não deixa, de repente o PSDB não quis mais ser vice e disse o Alan é o vice. Mesmo o PSDB dizendo que o Alan era o vice, o Gladys não chamou o Alan para ser o vice. E assim foi empurrando com a barriga um bom tempo. Depois de empurrando com a barriga, talvez alguma coisa próxima de 60 dias, eu falei, não dá para continuar mais desse jeito. Ou é ou não é, não dá para continuar assim. Foi quando eu liguei para o Alan em Brasília e disse, Alan, é o seguinte, você já esteve outro dia conversando com o Ulisses, né? E o Ulisses é o nosso candidato, pré-candidato a deputado estadual, só que o nome dele apareceu bem na pesquisa lá do que o PMDB fez, apareceu com 6 pontos. Por que a gente não coloca o Ulisses, então, como candidato a governador? Aí ele concordou com a ideia, de Brasília ele concordou. Tanto é que ele chegou na sexta-feira e sexta-feira à noite a gente fez a fotografia, vocês publicaram aqui nas 24 horas, ele dizendo que o candidato nosso seria o Ulisses. Fizemos o convite ao Ulisses, o Ulisses aceitou a ser o candidato a governador, junto com a família dele. E aí você faz o convite, você joga o sujeito no fogo, né? E daí você pega e tira o corpo fora. Um mês depois que a gente tinha feito isso,
Eu continuei dando apoio, o Ulisses continuou andando e dizendo que era candidato a governador. O Alan simplesmente disse, não, eu não vou mais apoiar o Ulisses, estou fora, vou apoiar o Gladson. Quando ele disse isso, o que ele fez? Ele quebrou uma palavra, ele tinha dado a palavra. Um rabo de arraia. Entendeu? Deu um rabo de arraia. E aí, o que a gente precisa fazer? Quando você não está mais se sentindo bem, você tem que procurar outra casa. O duro é isso, parece que eu já estou meio acostumado. Construir casa para morar, depois o cabra vem e chuta a minha bunda e eu tenho que sair fora da casa, deixo o cabra morando na casa. Assim foi no PSDB, agora aconteceu no Democratas, mas eu não esquento a cabeça com isso não. Eu acho que o importante é a minha convicção. A convicção de que eu estou na política para servir, não é para ser servido. Eu não estou na política para ganhar dinheiro. Eu estou na política para ver as pessoas se dando bem, a saúde funcionando, a educação, tendo produção, geração de emprego e renda. É esse o meu objetivo que eu estou na política. Do mesmo jeito, é o Ulisses, é o Dr. Paulo Pedraza, que é o nosso pré-candidato ao Senado da República. Você foi buscar o caminho. Pedraza. Pedraza vem como um nome novo, conhece bem o interior, conhece bem a economia do Acre, conhece bem essas questões técnicas das gestões. E muito, hein? Ele chega... Especialista. Você acha que ele emplaca? Olha, não é que ele emplaca, ele já emplacou, Roberto. Ele tem amigos de Taumaturgo a Assis Brasil. Isso é importante. Você tem capilaridade no estado inteiro. Quer dizer, você tem amigos em todos os lugares. E depois outra, vamos ser honestos. Nós precisamos mandar gente para Brasília para chegar lá e discutir a legislação brasileira. O Brasil está nesse rolo danado aí, porque a legislação nossa brasileira é uma coxa de retalhos. Eu me lembro entendeu? Que... Precisa ser mexido muito. Eu me lembro que no tempo do Orley, nem precisou fazer tanta coisa como o Jorge fez, o Tião, o Binho, importando nomes, o Pedraza resolvia tudo, né? Não, vamos lá. O Pedraza começou com o Orley lá como secretário-geral da Prefeitura de Cruzeiro. Veio para cá como desconhecido do público. Como desconhecido do público. Então, lá em Cruzeiro, ele era o chefão de tudo, que era o secretário-geral. Ele que tomava as decisões, porque o Orley era um tocador de obra. Chefão não pega obra. Bem, não. O chefão é para coisa desorganizada. Né? Ele era um cara, por exemplo, muito técnico que orientava todos que buscavam a administração zelosa. Né? Exatamente. Então ele era o secretário-geral. Então ele tinha o comando de tudo. E o Orley não se preocupava com a prefeitura, com a gestão. O Orley se preocupava em tocar a obra. Era isso que aconteceu. Foi isso que deu ao Orley aquela visibilidade que o Orley teve. Depois o Orley veio para o governo e o Paulo veio para cá, junto com ele. E ocupou nós diversos estamos acabando falando mais do do Pedraza do que de ti, porque se a gente for levar em consideração, o Pedraza é muito conhecido no interior, mas bastante conhecido. Muito conhecido. Provavelmente do que a maioria dos candidatos. Talvez não seja mais conhecido dos pré-candidatos ao Senado do que o Jorge, provavelmente. E até acho que ele até conheça mais. Exato. Agora, o que eu estava em período eleitoral no interior, ele roda, né? Ele está rodando e rodando muito. A vantagem, o que a gente tem que mandar para Brasília, eu estava começando a falar, depois cortamos, mas o que a gente tem que mandar para Brasília são pessoas capacitadas, tanto deputados como senadores, que possam ir para lá para mexer na legislação brasileira. Por quê? Esse negócio, porque eu mandei 1 milhão, mandei 2 milhões, mandei 3 milhões. Esse dinheiro, meu nego, vai estar no orçamento. Qualquer deputado, qualquer senador que for para Brasília, ele vai conseguir recurso lá, porque está carimbado lá no orçamento da União, entendeu? Então, não é difícil. O difícil é você chegar lá e aprovar leis. Esse que é o negócio. Leis que façam as mudanças que esse país precisa. Né? Por exemplo, o Paulo, a gente sabe que ele é municipalista, como eu também sou municipalista. E nós temos que mexer em muitas leis, muito nessa legislação que rege o orçamento municipal, entendeu? Por exemplo, lei de licitações. É uma pouca vergonha a lei de licitação brasileira que nós temos. Só favorece os pasteiros, porque quem tem seus comércios montados não consegue vender. Os pasteiros é que vendem. Por quê? Exige uma série de coisas, aí o pasteiro faz a venda e vai comprar o produto daquele comerciante que podia vender pela metade do preço. Vamos falar de política atual. O Lula foi preso. Tu achava que ele ia ser preso? Rapaz, se ele não fosse preso, esse Brasil tinha que mudar a legislação, né, nossa, porque o que esse cara fez para esse país e não ser preso, pelo amor de Deus, sorte que tinha um caba macho lá, né, que é o nosso Sérgio Moro, né? E depois de tudo isso aí, explodiu no Brasil essa greve dos caminhoneiros. No começo todo mundo achando que era bom, dar aquele alerta e tal, agora já tem gente reclamando. Você concorda ou não com essa greve? Olha só, eu acho que quando você pega preço de petróleo é em dólar.
Toda hora que você vê falar em petróleo é em dólar. Por que se é em dólar, por que a gasolina nos Estados Unidos tem que custar metade aqui do que custa no Brasil? Essa é a pergunta que tem que fazer, porque é dólar. Então é só você ver a paridade do dólar com o real. Então eu acho que está correto, porque ninguém aguenta mais tanta história, quebrar a Petrobras. E agora querem tirar do couro do brasileiro o ressuscitar da Petrobras. Ou seja, a Petrobras não pode quebrar, aí tira do couro do brasileiro. Olha só. Tá certo, eu estou perfeitamente, concordo perfeitamente com o que está acontecendo. Tudo bem, porque um dia eles passam na tua porta, no outro dia eles passam na tua porta e levam o teu vizinho, no outro dia eles passam na porta, levam um vizinho e o outro vizinho, e um dia tu vai achar que eles também podem passar e te pegar. Resumindo, a parada dos caminhoneiros é boa para alertar o governo de que tem que ter um norte, as coisas tem que ter respeito. Porém, quando ela começar a afetar na tua casa, com a falta do gás, com a falta de alimento, como é que tu vai se virar, Bocalão? Pois é, esse é um problema. Não começa tem que ter um limite? Mas quando você quer consertar alguma coisa, todo mundo vai pagar um preço, Roberto. Sim. Essa que é a verdade. Porque acho que é já uma começamos coisa, a pagar. Todos nós estamos pagando. Quebraram a Petrobras com os bilhões que foram roubados da Petrobras e agora tem que cobrir o rombo. Estão tirando da onde? Das nossas costas. Como é que tu faz para ganhar um voto, hein? Quando tu cumprimenta o cidadão e tu pede uma atenção? Como é que tu pede um voto? Pede o meu voto aí para me ver como é que é. Roberto, eu não sei, eu tenho um jeito diferente, talvez, de trabalhar, né? Eu normalmente gosto muito de ouvir o eleitor, de conversar com o eleitor, gosto de abraçar, gosto de beijar, gosto de deixar o eleitor bastante à vontade e tentar transferir para ele uma confiança, porque voto é confiança, Roberto. Sim. Voto não é uma coisa de qualquer jeito, voto é confiança. O voto, sempre digo assim, o voto é negócio, ou é à vista ou fiado. À vista é aquele que o cara vai e compra o voto, que faz um benefício e tal, imediato. O fiado é aquele que o cara vota em você, olha, não, eu vou votar em você, Roberto, porque eu acredito em você. E durante os 4 anos ele quer que você pague ele como? Trabalhando, fazendo a coisa de forma honesta, fazendo a saúde funcionar, fazendo a segurança funcionar, fazendo tudo funcionar. Foi por isso. Então, por isso que eu digo, fiado. Você vende fiado para quem você não acredita nele? Não vende. É a mesma coisa, é o voto. Então o eleitor só vai dar o voto para você de graça, né? Ou seja, o voto para você pagá-lo durante os 4 anos, durante a sua gestão, pelo trabalho que você vai fazer, se ele confiar em você. Se ele não confiar, vamos encerrar. ele eu não vai vou botar a bola na marca do pênalti para ti fazer o gol. Opa! Tá? É legal. 8 anos atrás, você perdeu uma eleição, um pouco mais de 2.500 votos, foi isso? 2.574 2.574, que dividido por 2, não chega a 1.300 votos. Tá, tudo bem. Você perdeu porque você bateu num deficiente físico? Porque eu bati o quê? Num deficiente físico? Não, aquela foi 2012. Sim. Ah, sim, que criaram aquela história lá. Sim. Aquilo ali aconteceu o seguinte, Roberto. Você bateu ou não, Bocalão? Não, Deus o livre, eu ganhei na justiça, Roberto. Nós entramos na justiça e ganhamos na justiça. Aonde é que eu vou bater num cara que dava quase 2 metros de altura e ele dizer lá, eu cheguei lá para pedir um remédio para ele e ele pegou, me jogou no chão, chutou minha costela, foi desse jeito que ele falou, né? Tava lá no vídeo. Qual é a sua versão daquele caso? De jeito nenhum, Roberto, eu entrei na justiça e ganhei. Não existiu nunca isso. Isso não existiu, isso foi lá, ele alega que isso foi em 1996. Aí vieram dizer que foi em 2012 que apareceu o cara. Criaram uma forma para te botar no meio de uma confusão, há pouco tempo da eleição. Não, na sexta-feira. E tem mais uma, e aí eu culpo a justiça. A justiça era para ter me dado aquela eleição, você perdeu por causa sábado. Daquilo, você acha? Eu acho que eu perdi. Porque na anterior era pouco mais de 2.000 votos, algo assim. Não, aquela foi menos. Não, eu sei, porque nós estamos falando de um ato que aconteceu e do efeito que deu uma sequência desse caso aí. Exatamente. Entramos na justiça, ganhamos, porque não existiu nada disso. Aquilo ninguém repara, né, Bocalão? Ninguém. O duro é que já passou, né? Você chorou por aquilo? Eles já tomaram minha eleição com a mentira, né? E aí passou por isso mesmo. Então, infelizmente, na política tem muito disso, entendeu? Então, quem é principalmente candidato majoritário tem que tomar muito cuidado. E aí, veja só, naquele momento eles mandaram o Tião Maia lá para o Paraná para ver se achava pelo menos uma namorada, ex-namorada do Bocalão, pudesse falar alguma coisa do Bocalão. Não acharam nada. Aí eles voltaram aqui, foram na Crelândia e chamaram aquele cidadão, deram dinheiro para ele, sei lá o que fizeram. Sei que convenceram ele a vir dizer aquela besteira que disse. E que depois na justiça eu provei que era mentira. Bom, já estamos estourados. Agora vamos lá.
Usa aí o teu direito de convencer as pessoas. Bocalon, você me disse que é uma campanha republicana, franciscana, né? A nossa será, a do PSL será. Do PSL será, né? Será. Quem quiser colaborar com o Velho Boca, como é que pode fazer? Olha, não só comigo, como você sabe que abriu agora, eleitoral, né? Abriu agora, a partir do mês de maio, vai no site, você vai lá e faz a contribuição. Então, o financiamento da campanha agora, nossa do PSL, será só com isso. Então, os amigos que puderem ajudar numa campanha, né, na campanha, não só do Boca, mas do próprio Ulisses, do Paulo, enfim, porque o PSL não vai usar aquele dinheiro nacional, né? Aquele dinheiro do fundo. Nós, pô. Entendeu? Não vai usar aquele dinheiro. Os outros partidos todos vão usar, o PSL não vai usar. O Bolsonaro tomou a decisão que não vai usar, acabou. Então tá todo mundo sem dinheiro. Mas a gente tem muitos amigos, Roberto. E aí eles vão ajudar com certeza. Entendeu? Vão ajudar pedindo o apoio. Nesse momento ninguém pode pedir voto, pedindo o apoio e tal. Mas eu acho que o trabalho que a gente fez, a história que nós temos, né? Muita gente está me encontrando na rua, até petista. Bocalon, rapaz, eu achava que você falava demais, você estava mentindo e tal, e hoje eu reconheço que você realmente sabia das coisas e falava daquele jeito. Então hoje, inclusive, você vai ter meu apoio. Isso me deixa muito feliz, entendeu? Porque dá tudo aquilo que a gente vem falando... Dá uma nota aí pro governo do Tião Viana. A nota? De 0 a 10. Rapaz, eu acho que se der 0,5 tá bom. Bom, senhores, esse é o Bocalon que todos já devem conhecer. Amigo, tenha uma boa caminhada. Consiga muitos votos. E sempre que quiser, vem aqui tomar um café. Já que você não tomar um uísque, tome um café comigo e vamos passar sempre nessas pernas e vamos mandar, tá ok? Vamos mandar, se Deus quiser. Eu tenho muita fé em Deus, tenho muita fé no povo. Eu sei que o povo nesse momento quer mudar e não vai mudar de qualquer jeito. Vai mudar de um jeito em que o Brasil será outro e que o Acre será outro. Então um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado, Roberto. Obrigado você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse foi o Papo Descontraído com o meu velho, querido e amigo Bocalon, porque aqui passam-se partidos, passa-se tudo mais. Obrigado. Passa-se uma boa conversa, um papo amigável. É um prazer te receber aqui e continue nos prestigiando com o nosso Gameleira Connection. O feriadão, aí os meninos estão precisando de gravar ou fazer ao vivo só na sexta. A gente se entende depois, tá bom? Valeu.